noite, irmãos. A igreja está bonita hoje, ó. Deus está muito feliz com os irmãos na casa dele. É muito bom nos reunirmos para prestar culto àquele que sempre cuida de nós, sempre derrama sobre nós as suas bênçãos e nos dá promessa de vida em abundância. Para a nossa meditação nessa noite, Miqueias capítulo 5, somente o verso 2. O tema da nossa reflexão um anúncio que trouxe paz ao mundo. Nesse mês de dezembro vamos trazer mensagem alusiva ao Natal. E vamos começar hoje com esse anúncio que trouxe paz ao mundo. E Miqueias ergue a sua voz profética e fala ao povo de Israel. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Coloque diante dele aquilo que você deseja, que ele fale ao seu coração. E ele estará ouvindo e agindo em nosso favor nessa noite. Eterno, diante da sua palavra, louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxe à tua casa. E nos conduz, Pai, em culto, desde o momento que aqui entramos, Senhor Deus. E nesse momento, Pai, suplicamos a ti, fala aos nossos corações, porque viemos à tua casa para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. O profeta Miqueias faz parte de um dos profetas menores. É tido como profeta menor pelo tempo que profetizou sobre Israel. Não porque ele seja menor do que os outros. E ele profetizou no ano de 750 até 687 antes de Cristo. E cumpriu o seu ministério profético nos reinados do rei Jotão, 750 a 32 a.C., o rei Acais, 735 a 716 a.C., e também do rei Ezequias, de 716 a 787. Essa profecia de Miqueias, ela foi a referência, essa profecia dita pelo profeta Miqueias, foi a referência usada pelos magos do Oriente a chegarem à Judéia por ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo, onde Herodes reinava na Judéia. E Miqueias, há muito tempo já falava, anunciou o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando os magos chegam a Jerusalém, perguntam, onde está o rei que ia nascer nesse tempo? Então, se Herodes faz uma inquirição entre os sacerdotes, e eles, baseado nessa profecia, traz à vista do rei a realidade daquela busca dos magos do Oriente. O profeta Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías, mas a mensagem de Miqueias e Isaías eram diferentes. Isaías era um profeta da corte, palaciano. Ele se dirigia à corte. Miqueias sai do meio do povo distante e profetiza contra todo o povo de Israel, alertando do perigo, do pecado na vida do povo, da sua transgressão, e aponta para um cativeiro iminente.
Miqueias, ele se levanta do meio do povo. É interessante pensarmos, Jerusalém sempre ouvia os profetas falarem contra ela, mas ela nunca enviou o profeta. Ela sempre matava os profetas. E Jesus, no seu lamento sobre Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. Jerusalém era vista como aquela que matava os profetas por ocasião das suas profecias. E o profeta descreve em sua profecia, e ele inicia esse verso 2 falando, mas tu, Belém, Efrata. Belém significa casa de pão. Efrata era um vilarejo, era um pequeno distrito próximo a Belém, que depois foi anexado à cidade de Belém. E o profeta fala, e tu, Belém, Efrata, apontando para a cidade e aquela pequena jurisdição onde o rei Davi nasceu. E aponta para a descendência do Senhor Jesus na cidade onde o grande rei de Israel nasceu. E ele então traz à vista do povo uma pequena e quase sem expressão cidade. Poderíamos dizer que era até uma cidadezinha, mas que destinava a ser exaltada, porque dela nasceria o Messias, que seria aquele que iria mudar a vida da humanidade, ia transformar a realidade do homem que vive distante de Deus e dar-lhes uma oportunidade de voltar-se ao Pai salvo, mediante a recepção desse Messias e ungido de Deus. Uma cidade do grande ancestral do Senhor Jesus, o rei Davi. E ele diz, de ti sairá aquele que existe desde os tempos da eternidade. O profeta não fala de alguém que tem o seu tempo determinado, mas ele fala aquele que é desde o tempo da eternidade. Ele aponta que o Deus encarnado surgiria naquela cidade, naquele tempo, naquele momento, para colocar diante do homem a oportunidade de ter suas vidas transformadas. Um anúncio que traz paz ao mundo. O anúncio que traz ao coração do homem a realidade de Deus e a expressão do seu amor maior pela humanidade, onde o seu próprio Filho nasce em forma de homem, vive entre os homens, morre por esses homens e dá-lhes a salvação e a vida eterna. Pois este há de reinar em Israel e é o eterno Rei. São as palavras do profeta naquele tempo e que até hoje em nossos dias ressoa em nossas vidas, na vida dos homens. Por isso, no mês de dezembro, se reúne para festejar o nascimento de Jesus. O profeta aponta o local onde o Messias, o Salvador, o Redentor prometido desde o início da humanidade, onde ele iria nascer, onde ele surgiria no mundo para transformar a realidade de todos que crescem em seu nome. Essa foi a promessa de Deus à humanidade. Essa foi a promessa de Deus ao povo de Israel. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas hoje. Século 21. Uma vida transformada mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma vida totalmente mudada. Vivendo uma nova realidade diante da aceitação. Diante do ato de receber o Senhor como Senhor da nossa vida. Um ato de reconhecer que Ele é Senhor sobre todos e sobre tudo. Conforme diz João, no seu capítulo 1, do seu Evangelho, verso 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome.
Foi esse anúncio feito por Deus através do mensageiro a José. Quando José vê-se a olhar para sua esposa, já grávida, que após ter concebido do Espírito Santo, José tem uma atitude. Então o mensageiro de Deus vai até José, no momento da gravidez de Maria, e dá-lhes a ele uma revelação. Fala ao coração dele sobre a realidade daquele momento. Voltemos à palavra de Deus então. Mateus capítulo 1, verso 18 a 21, diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tu, Belém Efrata, a menor de Judá, nascerá de ti aquele que reinará sobre Israel. José, não temas, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o propósito da profecia do capítulo 5 de Miqueias. Anunciar a vinda do Messias, mesmo em um tempo distante, para que o povo tivesse em mente que a verdade e a realidade da promessa de Deus não seria esquecida, para que o povo tivesse em seus corações a realidade da fidelidade de Deus, e tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Talvez a mente do profeta funcionasse desta forma, sabendo da vinda do Messias, sabendo do momento que o Messias nasceria, o povo se arrependesse de coração e voltasse a praticar os caminhos e a vontade de Deus. Neste mês de dezembro, o mundo comemora o nascimento desse Salvador, que foi prometido desde o início dos tempos. Não foi naquele tempo de Miqueias, mas muito antes Deus havia prometido que enviaria aquele que iria libertar o homem dos seus pecados. Quando o homem se perde no Éden, o Senhor promete que ele seria resgatado, porque ele já tinha um plano de resgate para o homem. Esse plano foi apresentado durante toda a história da humanidade. E quando o Senhor vem ao mundo, a plenitude dos tempos, o homem tem o privilégio de conviver e viver com o Senhor, com o Messias prometidos pelo Senhor. Também o homem tem a sua oportunidade também de rejeitá-lo, como João fala no seu capítulo 1. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Ele era a luz do mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. O propósito de Deus se cumpre. O homem precisa voltar-se para o Senhor, mas Deus sempre cumpre a sua palavra. Vou enviar o Redentor. Vou enviar aquele que vai poder trazer você de volta à minha comunhão. Vou apresentar a você a salvação. Mas o homem pode recusar. E João diz: não receberam, amaram as trevas do que a luz. Esse foi a maior prova de amor de Deus pelo mundo. Como relata no capítulo 3, verso 16 de João, um verso que todo mundo sabe, que é tido como o versículo-chave das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo com o propósito de reconciliar, de trazer o homem de volta ao Senhor, de levar o homem à comunhão do Pai, de dar salvação, de produzir na vida desse homem vida abundante, uma vida eterna, uma garantia de constante cuidado do Senhor e provisão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Reconciliação do homem com Deus, reconciliar o homem com o Pai, trazer de volta a comunhão perdida no Éden, trazer de volta o homem ao aconchego da companhia do Pai, de onde ele não precisava sair, mas por decisão própria, ele caminha a sua própria história e sai da presença do Senhor. Uma promessa, uma prova de amor, que dá a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, dá a todo aquele que crê no nome daquele Messias prometido, que nasceu em Belém, da Judéia, cumprindo a profecia, hoje dita através da palavra de Deus, uma oportunidade de vida eterna. Mas há algo que precisamos pensar, em nossos corações, todas as vezes que festejamos o Natal, toda vez que paramos para comemorar o nascimento do Senhor. Precisamos lembrar o motivo do anúncio da sua vinda, o motivo da sua realidade entre os homens. Ele veio porque eu era pecador. Ele veio porque eu pequei. E eu precisei de alguém que pudesse me libertar do pecado. O povo de Deus estava envolvido em pecado contra o Senhor. A humanidade estava envolta em seus pecados, em suas iniquidades contra o Senhor. E ele veio justamente para mudar essa situação, para apaziguar a ira que existia entre Deus e a sua criatura, o homem. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá. Era uma pequena cidade, uma cidadezinha, diante da grandiosidade de Judá. Nasceu em berço humilde, uma manjedoura. Teve por testemunha os pastores que, avisados pelo anjo, foram ver o Senhor, foram visitá-lo, foram descobrir o que tinha acontecido naquela noite. Suas testemunhas, os pastores que estavam nos campos, aguardando os seus rebanhos. Eu convido você, querido irmão, querido amigo, a pensar sobre a verdade do Natal. Podemos iniciar nosso pensamento falando que o Natal não é feito de presente. O Natal não é presente, não é reconhecimento humano. O Natal é o presente de Deus para a salvação do mundo. Jesus nasceu em Belém. Esse é o anúncio para nossas vidas, o anúncio que transformou a realidade do mundo. Um fato que divide a história da humanidade entre antes e depois de Cristo. O Natal não é só presente, ou não é feito de presente. Ele é o presente. Deus presenteou. Através do seu imenso amor pelo homem, envia o seu Filho para salvar esse homem. Outra realidade do Natal, o Natal não é festa. É o anúncio de Deus ao mundo que a salvação está entre os homens. E hoje nós precisamos anunciar ao homem que há salvação em Jesus Cristo, porque ele nasceu e viveu e morreu para que esse homem pudesse ser salvo por ele. E quando pensamos no mês de dezembro, temos a oportunidade de falar ao homem que caminha longe dos propósitos de Deus, que há salvação. E ela está presente diante dele. É momento de abrir nossas vidas
e aprender o que é humildade. É olhar para as grandes cidades onde o Senhor poderia nascer e contemplar uma manjedoura humilde em Belém da Judéia, a menor das cidades, o menor dos vilarejos. Ali o Senhor nasceu. Ali o Senhor nasceu. E viveu uma vida mostrando a verdadeira humildade. Natal é momento de olharmos para nossas vidas, de abrir as nossas vidas e aprender o que é a real humildade que precisamos praticar nesse mundo. É momento de afastar das nossas vidas e convívio a ganância, o orgulho, a prepotência, a maldade que o maligno coloca em nossos corações, que nos influencia a tomar decisões erradas e que nos levam a pensar coisas ruins, que nos leva a mergulhar na depressão, nos sofrimentos que esse mundo coloca sobre nossas vidas. Natal é o momento de pararmos e buscar afastar essas coisas das nossas vidas. É momento de desfrutar da graça e do amor de Deus derramado em nossos corações através daquele que nasceu para morrer em nosso lugar, naquela cruz, dando-nos vida eterna. Natal é momento de reflexão. Saber que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade, aquele que pagaria o preço pelo pecado que o afastou de Deus, levando de volta a vida e vida abundante, como diz o Senhor Jesus Cristo. Concluindo a nossa reflexão dessa noite, neste mês, o aniversariante anunciado no texto que lemos no início, capítulo 5 de Miqueias, verso 2. Ele é o Deus encarnado, que viveu aqui na terra e morreu por amor numa cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados pelo Senhor, conforme o anjo falou a José, naquele tempo, ela dará à luz a um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nós vemos mais um tempo Jesus falar, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Um menino que nasceu com uma missão grandiosa, levar o homem de volta a Deus, salvo, livre, para caminhar na presença do Senhor. Aquele que nasceu há mais de 2000 anos atrás, hoje se faz presente e nos convida a crer em seu nome. O seu convite continua o mesmo. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E crendo nele, ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida prometida em João 3,16. A vida eterna. A promessa de Deus em João 3,16 se cumpre quando o homem se volta para Deus arrependido, com seus corações quebrantados, reconhecendo que aquele sacrifício é importante para a redenção da sua vida. O presente que Deus deseja, o presente que Jesus deseja receber em todos os Natal, ou em todos os natais, é um coração arrependido dos pecados praticados, que crê nele como Senhor e Salvador pessoal. Aquele coração que se volta para Deus e que se deixa envolver pela graça transformadora do Senhor. E se encontra salvo na presença do Senhor. Natal é tempo de salvação. Natal é tempo de voltar-se para o Senhor. Receber o presente que Deus nos deu através de Jesus Cristo. A salvação dos nossos pecados. Uma vida eterna nos céus. Garantida e desfrutada já neste mundo. E que no mundo vindouro,
na presença do Senhor, o adoraremos eternamente junto com os seus santos anjos. E lá viveremos louvando ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o louvor narrado em Apocalipse, o louvor dos salvos diante do trono de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você nesse mês de dezembro possa pensar na realidade do Natal, na sua realidade com Deus e fazer uma escolha acertada por esse Messias anunciado, que nasceu, viveu e morreu para nos dar vida eterna. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Você que nos ouve através das mídias sociais, o Natal é tempo de salvação. Eu digo ao seu coração, Jesus veio libertar o homem do seu pecado. E o presente que ele deseja receber no seu aniversário é o seu coração, é o meu coração, é o nosso coração, arrependido dos pecados e crendo que ele é capaz de libertar o homem e trazê-lo de volta a Deus. Fale com Deus nesse momento. Você pode falar com Deus aí onde você estiver. E pode tomar uma decisão ao lado do Senhor. Falar, Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Eu quero esse presente de Deus. Senhor, na tua presença louvamos o teu nome. E declaramos, Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, lida e explicada nessa noite. Serviu ao nosso coração nessa noite, Senhor Deus. Suplicamos, Deus, que tu possas sondar os nossos corações nessa noite. Que tu possa, Pai, completar, Senhor Deus, a cada dia a tua vontade, o teu propósito em nossas vidas, Senhor Deus. Rogamos, Pai, que tu vá de encontro aos corações que nos ouvem, Senhor. Que tu possa, Pai, recebê-los diante do seu trono de graça nesse momento, Pai. E se há, Senhor Deus, um coração arrependido, que deseja nesse momento ser alcançado pelo teu Santo Espírito, ser alcançado pela tua graça salvadora, Pai, que tu possa acolher nesse momento, Senhor Deus, e dar-lhe salvação, Senhor Deus, e a certeza, Deus, da vida eterna, assim como tem dado a tua igreja, Pai. Sonda, Deus, os nossos corações a cada dia, e renova, Pai, a cada manhã as suas misericórdias sobre nós. Renova, Deus, a cada dia a realidade da sua vontade em nossas vidas, Pai. E que nós possamos ser gratos a Ti nesse mês de dezembro, porque o Teu Filho nasceu e os nossos pecados foram perdoados através do Seu grande amor. Muito obrigado porque Tu tem nos acolhido. Obrigado por tudo que tem feito sobre a vida do Teu povo. E continua, Deus, abençoando o Teu povo, fortalecendo o Teu povo, para que possam, Pai, firmados em Ti, anunciar a este mundo, Senhor, que só Jesus Cristo salva e que há salvação em Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe seu coração e que você possa, durante todo esse mês, reconhecer que existe um Deus que te amou de tal maneira e deu aquilo que ele tinha de mais valioso para salvar você. Amém.